Boa noite, Boa noite, Fran, como vai? tudo bem? E você? Tudo certinho, graças a Deus. Pois vamos dar início à nossa live, né? É um tema que eu super achei interessante. E primeiro a gente queria se apresentar um pouco, né? Nós somos mães, né? Fazemos parte de um grupo chamado Plante Amor, né? No qual nós todos somos mães de criança com autismo, né? Nosso objetivo é de informar, né? De passar conhecimento para as mãezinhas e também sermos uma associação no qual a gente pretende oferecer o tratamento para crianças com autismo, né? Como acompanhamento psicológico, acompanhamento de terapeuta ocupacional, as terapias que as crianças necessitam, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer por ter aceito o convite e falar de um assunto tão importante, né? E eu gostaria que você se apresentasse. Então tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que as nossas crianças e adolescentes, eles precisam das mães porque são vocês que movem, né? São vocês que conseguem tudo, né? Então, é isso mesmo. Tem que se associar, tem que se apoiar, e são vocês que vão conseguir mesmo mudar a situação do país. Eu sou de Santa Catarina, estou aqui do Sul, Florianópolis, sou neuropsicóloga, já atuo na profissão há muitos anos. Iniciei a minha vida profissional trabalhando com vítimas de violência, vítimas de crime, no movimento social, defesa dos direitos da mulher, enfim. Mas há 8 anos eu trabalho especificamente com transtornos de neurodesenvolvimento. Entre esses transtornos, o autismo, né? Hoje eu trabalho tanto no setor público quanto no privado e faço parte de uma equipe que chama CAD, que é um Centro de Avaliação e Diagnóstico Interdisciplinar, né? Então, a nossa especialidade é o diagnóstico de pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento. A nossa especialidade, é a nossa missão de fazer esse diagnóstico, que nem sempre é um diagnóstico fácil e vocês, como mães, estão cansadas de saber isso, né? Verdade, assim, o conhecimento, ele é tudo. Eu estou aqui hoje muito aberta para aprender muito, porque é novo para mim a questão. Comecei a dar uma estudada, né, para poder entender, até para poder a gente ter uma interação legal e vi que para a gente que nós sempre estamos, nós mães, né, que corremos lá na batalha na questão do acompanhamento da criança, a gente está sempre mais informado sobre a TO, sobre a fono, né, psicólogo, mas o neuropsicólogo não. Assim, eu pelo menos não, a Hum, gente lembra muito do nosso. Então, eu gostaria que você nos explicasse como é que é essa questão, a importância do neuropsicólogo para a criança com autismo e no geral. então, achei uma pergunta fantástica. Pouca gente se interessa mesmo, então achei muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade de explicar para as pessoas, tá? O que acontece? O diagnóstico do autismo, até um tempo atrás, ele era um diagnóstico que ele dividia em muitas categorias, né? Então nós tínhamos autismo clássico, a síndrome de Rett, o Asperger, enfim. Só que de uns anos para cá, esse conceito de que a gente pode dividir esse transtorno, né? A gente pode dividir o autismo em categorias muito certinhas, isso deixou de acontecer, tá? Então foi aí que a gente mudou o nome de autismo para transtorno do espectro autista. Porque o que a gente tem, o que é o conceito do espectro, né? É que é como se fosse assim um grande guarda-chuva e dentro daquele guarda-chuva muito grande, a pessoa que tem autismo, ela pode estar ocupando qualquer posição. Então eu gosto de dizer o seguinte, se é verdade que cada um é cada um,
No autismo, isso é mais verdade ainda. Realmente, cada um é cada um. Então, se a gente pegar 500 crianças com a mesma idade, com o mesmo diagnóstico, a gente vai ter 500 crianças diferentes, com habilidades diferentes, potencialidades diferentes e dificuldades diferentes, certo? Então, o que acontece? Com essa mudança de nomenclatura e principalmente com essa mudança de entendimento do que é o transtorno do espectro autista, a gente acabou tendo a necessidade de, na hora de fazer o diagnóstico, não poder dizer apenas, fulano é autista. Esse é autista, que na clínica a gente dá um código, que é o F84, né, que vocês já devem conhecer, mãezinha. Isso não diz nada da pessoa, não é verdade? Quando você tem um diagnóstico, né? Você tem lá, você recebe um diagnóstico e se você lê assim, criança, 12 anos, com autismo, F84. Isso não diz nada, né? Isso não ajuda ninguém, não ajuda a família, não ajuda o técnico, não ajuda nada, né? Então, o que aconteceu? Desde 2013, então já se vão alguns anos, né, Fran? Desde 2013, a gente tem uma normativa de que o transtorno do espectro autista, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, tá? Com uma equipe mínima, que seria o médico, o neuropsicólogo e o fonoaudiólogo, exatamente porque se entende que não é um diagnóstico muito fácil de fazer e que uma pessoa sozinha dê conta de fazer esse diagnóstico, né? Existem muitas variáveis que a gente precisa identificar com muita clareza para poder fazer o melhor encaminhamento, né? Isso mudou num documento que a gente chama DSM-5, que é um manual que orienta como se faz o diagnóstico, né? E em 2000, isso é a Organização Mundial de Saúde. E nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde aqui lançou um manual para quem tiver interesse, é um manual formidável, que é o protocolo de atenção à pessoa com transtorno do espectro autista, que é de São Paulo, é uma publicação do Ministério da Saúde, onde ele também coloca como diretriz no nosso país que seja feita uma avaliação multidisciplinar. Bom, depois de falar tudo isso, então qual é o papel do neuropsicólogo? Então veja bem, o autismo ele é um transtorno que ele pode trazer muitas alterações cognitivas. Então, eu vou ter que avaliar se aquele autista, se aquela pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista tem alguma defasagem, por exemplo, na memória, porque a gente sabe que pode estar muito afetada a questão da memória. Então, eu tenho que verificar se aquele indivíduo tem ou não um déficit de memória. E qual tipo de memória? Porque nós temos vários tipos de memória. Aí eu vou ter que avaliar se aquele indivíduo ele tem, por exemplo, um déficit de atenção. E qual tipo de atenção que está deficitário? E assim vai. O que o neuropsicólogo faz, então, a grosso modo? Ele vai checando todas as habilidades cognitivas desse indivíduo para ver o que ele tem preservado e o que ele tem de déficit. Por quê? Porque eu vou encaminhar para os profissionais que vão fazer a intervenção e os profissionais que vão fazer esse trabalho, eles vão poder se ancorar no que essa pessoa tem de preservado para poder desenvolver o que está deficitário, né? Porque você vai concordar comigo. Eu achei muito interessante, Patrícia, porque é uma informação, eu não sei no geral, mas assim, no conhecimento aqui eu nunca tive, porque eu acredito assim, depois que eu comecei a fazer uma leitura, e se a gente for ver, então no caso seria importante o neuropsicólogo avaliar para ele direcionar, não é? Porque que a gente, quem nos direciona, né? O neurologista, né? Só que no caso, pelo que eu entendi, o neuropsicólogo, ele vai ver todas, é como se eu só não entendi a parte do teste,
testes que são feitos em todas as áreas cognitivas, né, da criança e ver a capacidade que ela tem. Então, eu achei muito interessante. Eu digo, nossa, mas é um conhecimento que a gente deveria ter, né, para ser mais um apoio, uma ajuda, para que a criança tenha um direcionamento correto, né? Não que o neuro não faça correto, mas seria uma coisa mais específica, mais direcionada, né? Até para ajudar a equipe multidisciplinar a focar naquela determinada área que a criança necessita, não é isso? Lógico, porque você, veja bem, se a gente não sabe para onde a gente tem que ir, se eu não sei o que eu tenho que fazer, eu também não sei qual o caminho que eu preciso tomar. Então, assim, eu não posso querer achar que todas as intervenções vão ser iguais, porque as pessoas são diferentes. Então, o trabalho do neuropsicólogo em conjunto com o fonoaudiólogo e em conjunto com o médico é que vai avaliar todas essas habilidades. Principalmente quando eu tenho casos mais leves, que são mais difíceis de identificar, então eu tenho que ter um profissional especializado, e principalmente, Fran, porque não basta eu saber que a pessoa tem autismo, não basta eu saber que a pessoa está dentro do transtorno do espectro autista. Como o autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, então ele é uma alteração neurológica. E é muito comum, o mais comum, é que junto com o transtorno do espectro autista, eu tenha também outras dificuldades. Então, o que acontece? Se eu só olho para aquela pessoa como uma pessoa com transtorno do espectro autista e esqueço de avaliar o resto, eu vou estar privando esse indivíduo de receber intervenções que poderiam melhorar a vida dele. Um exemplo muito claro. É muito comum eu ter uma pessoa com transtorno de espectro autista associado, por exemplo, a um transtorno de aprendizagem, por exemplo, uma dislexia. Então, se eu não vejo que essa pessoa tem dislexia, ela vai passar uma vida inteira de dificuldades, porque a gente jogou tudo no mesmo cesto. A gente falou, é autista, então é autista. Aí ele faz assim porque ele é autista. Aí ele não vai bem na escola porque ele é autista. Ele não consegue ler porque ele é autista. E, na verdade, ele pode ter outras dificuldades que não tem nada a ver com o autismo. Então, o perigo de não se fazer uma avaliação é a gente acabar jogando tudo no mesmo cesto, no mesmo balaio, e essa pessoa fica privada de intervenções. E aí eu tenho dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, alteração de processamento visual, alteração de processamento auditivo central, eu tenho disfunções sensoriais, e aí, ó, a lista é gigante. Então, a gente não pode, se a gente entende que aquele indivíduo está dentro de um espectro, a gente tem que entender que antes de ter o nome de autismo, tem uma pessoa na frente. E que como qualquer outra criança, pode ter outros déficits associados que o autismo não justifica. Daí a importância de uma equipe multidisciplinar. E isso já é uma diretriz técnica, tá? Desde 2013. E esse direcionamento, Patrícia, ele é através do neuro? É ele que vai me direcionar para a busca do neuropsicólogo? Aí eu acho que normalmente aqui a pessoa ela pode entrar tanto pelo fonoaudiólogo, quanto pelo neuropsicólogo, quanto pelo médico. O que acontece? Eu recebo uma pessoa com uma suspeita de transtorno do espectro autista. Eu vou avaliar, eu vou encaminhar para o fono e vou encaminhar para o médico. Quando o psiquiatra, por exemplo, recebe uma criança ou um adolescente que ele tem a suspeita, ele encaminha para o neuropsicólogo e para o fono. Então, assim vai. Né? Na verdade, ninguém dá conta de fazer sozinho. A verdade é essa. Né? Ninguém dá conta de fazer. Hoje, falar em transtorno espectro autista, a gente tem casos tão leves que podem passar uma vida inteira sem nunca serem diagnosticados. Tá? E ainda existe... Oi, pode falar. Com relação ao teste do QI, né, que você faz com a criança, se eu não me engano, a partir dos 6 anos, ele é com neuropsicólogo? Esse teste? Pode ser neuropsicólogo, mas pode ser também um psicólogo.
A gente orienta que seja feita com um neuropsicólogo. O neuropsicólogo é o psicólogo que estudou neuropsicologia, né? Então, ele estudou para fazer a avaliação cognitiva. Então, ele é o profissional mais capacitado. Mas o teste em si, não existe lei nenhuma que impeça um psicólogo de fazer. Eu acho que fica um pouco mais difícil a interpretação se o profissional não teve treinamento, tá? Mas Entendi, o porque, por teste... exemplo, o meu filho tem 6 anos, né? Eu esperei, porque a gente tem uma dificuldade, eu falo nós assim, porque a gente que tem filho com autismo leve, ou então assim, que muitas vezes o pessoal, é gênio, que aprendem muito cedo, a gente sofre muito, né? Em todos os aspectos. Então, assim, é bem Uhum. complicado. O meu filho, ele tem 6 anos, ele é autodidata, e assim, eu tenho dificuldade, aquele negócio, a gente tem dificuldade porque muitas vezes o que ele faz para mim, ele quando chega com os terapeutas, ele já não faz, ele aprendeu a ler só. Então, quando eu comecei a me preocupar, né, com isso, como que eu vou saber o que é que meu filho, né? Aí eu ainda procurei, aí fui informada isso, né? A partir dos 6 anos que você faz o teste da questão do QI. Mas também não vou mentir, É. eu fico meio sem entender eu faço o teste do QI, o que ele vai me orientar com relação a isso? Ele vai me ajudar na questão escolar, né? Porque a gente também sofre muito na questão da escola. Se tem déficit, É. você sofre. Se tem um pouco a mais, você Uhum. sofre. Então, assim, é sempre aqueles conflitos, né? Isso. Então, olha só, isso é bem bacana vocês, mães, saberem muito bem isso, tá? O teste de QI, para o neuropsicólogo, o que menos importa é o QI, tá? Então, assim, para vocês saberem mais ou menos, o QI que a gente faz, que é o famoso teste VISC, né? Que normalmente os médicos pedem, ele é um teste no meio de uma bateria gigantesca. Ele não é suficiente, tá? Esse teste de QI nos informa, além da inteligência geral, tá? Esse teste, ele avalia domínios diferentes. Então, ele vai avaliar, por exemplo, a capacidade de raciocínio verbal, né? Como a criança consegue entender e se comunicar e decodificar as informações verbais. Ele também vai me dizer da inteligência não verbal, porque a gente tem várias inteligências, né? O conceito de inteligência hoje envolve várias habilidades, né? Então, eu tenho lá a inteligência, o raciocínio verbal, o raciocínio não verbal, vai me falar de memória, vai me falar da velocidade que ele processa informações, e tudo isso são informações importantes, porque eu posso ter, por exemplo, um indivíduo que tem transtorno espectro autista, que tem uma capacidade de raciocínio verbal muito baixa. Mas eu também posso ter o oposto. Eu posso ter, por exemplo, normalmente quando eu tenho um Asperger, normalmente o raciocínio verbal dele pode ser acima da média. Eu posso ter isso. É comum eu ter um Asperger com raciocínio acima da média. Esses testes, na verdade, o que nos interessa num primeiro momento, é identificar se aquele indivíduo tem também uma deficiência intelectual, porque eu tenho ali entre 30% e 40% dos indivíduos com transtorno espectro autista vão correr com deficiência intelectual também. Mas, além disso, ele vai me dar informações de como é a cognição dessa pessoa. E aí, junto com outros testes, com entrevistas, com escala, com entrevista na escola, com a conversa dos terapeutas, do professor da creche, sei lá, a gente vai coletando informações para poder entender aquele indivíduo. Então, assim, não é só teste, tá? Se o profissional só for aplicar teste, não é uma boa avaliação. Ele precisa conversar com a família, conversar com professores, ele precisa entender aquele indivíduo no todo. E é aí, Fran, por exemplo, que a gente vai entender o que você falou. Olha, em casa ele faz isso, isso e isso, mas quando ele está fora ele não faz. Isso é um indicativo. Então eu Então, preciso avaliar como ele é em casa. Pode Então falar. seria mais uma peça do quebra-cabeça, né? Essa questão de estar sem juntar, né?
o neuro. É uma pecinha, isso. A gente sempre montando para ir melhorando e dando melhor qualidade para a criança, não é isso? E isso, lógico, porque a gente precisa, é como eu falei, cada um é cada um. No transtorno do espectro autista, isso é mais verdade ainda. Então, eu realmente preciso entender o campo cognitivo daquela criança. Então, eu vou ter crianças, por exemplo, que têm falhas em algumas habilidades e não têm em outras. E vou ter outras crianças que têm falhas em habilidades completamente diferentes. E se eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir encaminhar para o profissional adequado. Então, tem criança que não vai poder viver sem uma terapeuta ocupacional, porque ele vai precisar fazer, por exemplo, uma intervenção em integração sensorial. Tem outros que vão precisar de uma pedagoga, tem outros que vão precisar de psicomotricista, e assim vai, né? A gente precisa entender para saber exatamente no que precisa intervir, né? Lembrando que a gente não intervém só no transtorno, mas também nas comorbidades associadas, né? Quer dizer, comorbidade associada é uma redundância, porque, vai lá. Porque, assim, é bem complexo, né? E bem, assim, a informação, ela é tudo, né? Quando eu acho, assim, as lives hoje nos ajudam, e muitas mãezinhas, na questão das informações, porque principalmente aqui no Ceará, que a gente tem déficit de profissionais, tem dificuldades de encontrar atendimento. Tem criança, todo mundo sabe que a criança autista, ela precisa ter intervenção quanto mais cedo, melhor, porém a realidade é bem diferente. E eu acho assim que essas informações a quais a gente procura, e é essencial, vai nos ajudando a montar, a nos ajudar a ajudar eles, né? Porque, assim, para mim é uma novidade a questão da neuropsicologia. Realmente eu não tinha, assim, dei uma estudada, mas não tinha o conhecimento, achei muito interessante essa questão, sim, que tem que ser feita essa avaliação. Já estou começando a procurar, porque eu achei, assim, que é fundamental, né? Uma coisa fundamental, no entanto, a gente já não tem tanto esse conhecimento. Então, assim, estou encantada. Então, Como é interessante, né? Como é importante, a gente está sempre aprendendo. O autismo, ele ensina a gente a todo instante, ensina, né? né? A todo instante a gente está aprendendo. Quanto mais informações a gente obtiver, melhor. Então, assim, estou encantada de saber como é que funciona. Então, Fran, quer ver uma situação assim que é, por exemplo, fundamental, uma avaliação? Vocês estão me ouvindo? Imagina assim, é muito comum eu ter, por exemplo, o transtorno do espectro autista associado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, olha só, eu preciso fazer uma avaliação muito delicada para entender se existe associação ou não. Então, olha só, às vezes eu tenho uma criança com autismo que é muito agitada e ela acaba não sofrendo intervenção porque não foi feita a avaliação e não se identificou que ela tem uma comorbidade, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E o contrário, às vezes, também acontece. Às vezes, a criança é tão hiperativa que só a hiperatividade aparece. O autismo fica meio que escondido. E aí ela acaba tomando medicação, né? Só que a medicação ela só vai compensar o que é do TDAH. Então, se existe uma agitação, se existe uma desatenção que é do quadro do TEA, o remédio para o TDAH não vai fazer efeito. E aí é quando as mães ou os profissionais de saúde falam, mas o remédio não está fazendo efeito, o remédio não está fazendo efeito, e fica sofrendo por causa da medicação. Porque não entende que o remédio, ele compensou o que era TDAH, mas o que é do TEA ele não faz efeito. Então, veja a importância da gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Isso quando a gente fala de uma criança que está iniciando o ensino regular, que está indo na escola, é fundamental. Porque se ela não tiver esse diagnóstico diferencial, ela não vai bem na escola. Aí eu vi aí uma pessoa colocou, desculpa, não deu tempo de ler o nome, ela falou assim, meu filho tem 7 anos e ainda não consegue ler.
é a típica criança que precisa de uma avaliação diferencial. A gente precisa investigar se tem um transtorno associado, como é que... É muito comum a pessoa com autismo ter decodificação visual. A gente precisa avaliar esse campo percepto-visual dele, entendeu? A gente precisa fazer muitas avaliações para que ela possa entrar no ensino sem ter defasagens, para ela se habilitar a aprender. Senão vai ser bastante sofrido, né? E esse teste, Patrícia, como você colocou, né, ele é como se fosse preciso de um acompanhamento a longo prazo, né? E juntaria tantos terapeutas que já acompanham, a escola também faria parte desse conjunto? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um processo... Aí vai depender de profissional para profissional, tá? A minha avaliação, e depende também da idade da criança, depende de como a criança rende. Mas assim, lá no CAD, no nosso centro, como é que funciona? A minha avaliação, ela varia de 6 a 9 sessões, tá? Uma vez por semana a criança vai comigo. 6 a 9 sessões. Aí tem as entrevistas com a família e quando a criança está em idade escolar, também tem a visita à escola, né? A gente faz esse acompanhamento. A fono, a avaliação da fono leva... A fono faz uma avaliação que leva mais ou menos 3 sessões, uma avaliação fonoaudiológica, mas pode ser que ela precise também fazer uma avaliação de processamento auditivo, que aí é mais 1 ou 2 sessões, tá? E aí, depois que eu e a fono terminamos o nosso trabalho, a gente faz um relatório e encaminha para o nosso psiquiatra. O psiquiatra, ele realmente lê, né? Ele avalia a criança, aí nós sentamos, fazemos um estudo de caso e aí a gente faz o laudo diagnóstico. Com esse laudo, então a gente encaminha a criança para... A gente faz os encaminhamentos, né? Então... as intervenções que a gente julga necessário, faz os encaminhamentos para os benefícios sociais, porque o autismo hoje tem uma lei que garante muitos benefícios. A Bruna está me dando... Oi, Bruna, é uma paciente minha. E aí a gente encaminha, então, para os profissionais. Então, por exemplo, vamos supor que esse indivíduo tem uma alteração de processamento auditivo central. A gente vai encaminhar para uma fono, especialista de processamento auditivo central para fazer a reabilitação dessa área, desse domínio cognitivo que está afetado. E assim são os outros, tá? Mas o nosso período de avaliação é entre 3 e 4 meses, no máximo. Não dá mais que isso. Patrícia, tá cortando. A sua tá tipo falhando. Precisa que eu repita? Não, acho que não, mas está um pouco falhando. É uma questão também que eu fiquei na dúvida, quando é necessário, na realidade não é dúvida, pelo que eu entendi, acho que é desde sempre, né? Mas teria, assim, um período certo para a criança começar essa avaliação? Olha, Fran, essa avaliação, o correto é que ela seja... Já existe uma lei, né, no Brasil, que o pediatra deve fazer já um questionário de investigação, tá? O ideal é que o diagnóstico seja feito até os 3 anos. Então, o ideal, né? Então, a gente faz diagnóstico entre 1 ano e meio e 3 anos. Depois dos 3 anos, já é considerado diagnóstico tardio, tá? A avaliação neuropsicológica... Oi? No caso, para o autismo, né? Para se identificar o autismo. Agora, a avaliação neuropsicológica, ela vai acontecer normalmente depois dos 4 anos, que é quando a gente consegue ter alguns instrumentos um pouco mais específicos, tá? O ideal mesmo é que a criança ela faça a avaliação neuropsicológica antes de iniciar o ensino regular, né? Pelo menos antes de iniciar o ensino regular, que é para evitar defasagens na escola.
Mas caso não ocorra nesse período, seria o máximo, tem o máximo, não. Para fazer a avaliação? Sim, tipo, a idade seria mais ou menos quando começasse, mas vamos supor, o meu já tem 6 anos. Já seria tardio ou não? O diagnóstico? Sim, depois dos 3 é Fazer a tardio. avaliação. Né? Mas, não, avaliação não. Avaliação a gente vai fazendo ao longo da vida, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma avaliação numa criança aos 4 e depois fazer, por exemplo, aos 6, aos 7, para ver como é que ela tá, para verificar como é que rendeu. Eu encaminho para a intervenção, e aí eu posso pedir para ela voltar depois de 2, 3 anos para ver como ela tá. Aí eu posso fazer uma avaliação lá depois de mais algum tempo, porque eu posso ir acompanhando essa pessoa. E também a gente às vezes faz a avaliação já na vida adulta, já em idoso, para fazer um diagnóstico diferencial. Não que fique claro assim, o diagnóstico ele é clínico, tá? Então não existe uma obrigatoriedade de testes, tá? No Brasil não existe obrigatoriedade. Então assim, não é que é não é obrigatório essa avaliação, né? Mas por critérios técnicos, por diretrizes, é aconselhável que se faça para que se possam fazer bons encaminhamentos. Provavelmente, o nosso país ele segue o CID-10, né? Quando a gente vai lá no médico, que ele diz que a gente tem alguma coisa, ele vai dar... Já vamos falar sobre os níveis, só um pouquinho, Michele. Ele dá um códigozinho, esse é o código do CID, né? É ele que regula como é que é o nosso processo diagnóstico. Está chegando uma nova versão. Quando chegar, né, o CID-11 no país, provavelmente vai ser cada vez mais exigido, porque o CID-11 já vai exigir que se sejam feitos diagnósticos diferenciais vai ser obrigatório colocar se tem deficiência intelectual, se tem alteração de linguagem, e aí provavelmente vai ser mais comum, né, a utilização da equipe para se fazer esse diagnóstico, tá? Com a chegada do CID-11. Pois é, porque assim, as mãezinhas que fazem parte do nosso grupo, né, na sua grande maioria, elas são atendidas pelo SUS. Né? E a gente já tem a dificuldade de encontrar o que por lei já é obrigatório, né? A nos oferecer. Uhum. Então, a gente já tem essa dificuldade. Por isso eu perguntei como seria o caminho, assim, para que se chegasse a fazer essa avaliação com o psicólogo, quem vai pelo SUS, entendeu? Se através do neurologista, se ele precisa prescrever para que ela possa vir a conseguir essa consulta, você sabe me dizer? Então, até onde eu tenha conhecimento, pelo menos aqui, eu não tenho conhecimento de avaliação neuropsicológica pelo SUS, tá? Mas, de qualquer maneira, da maneira como funciona o nosso sistema de saúde público, tudo se entra pelo médico, tá? Então, assim, para você chegar no neurologista, você tem que passar pelo clínico geral. Não sei se aí é dessa maneira, mas aqui a gente não vai direto em ninguém. É tudo médico, clínico geral que encaminha. E é ele que tem que fazer esses encaminhamentos. Pode ser tanto neurologista como psiquiatra, tá? E eles fazem os encaminhamentos. Eu não sei como é que vai ficar, mas eu imagino que, como eu falei, quando for normatizada aqui a CID-11 no país, provavelmente vai ser critério obrigatório, mas eu não sei como é que o sistema de saúde vai fazer, tá? E realmente essas avaliações não são baratas, uma avaliação é muito cara. E parece que pelo plano eles não cobrem também. Pelo menos aqui o não... Então, quem tem plano de saúde... Na verdade, assim,
Para quem já tem diagnóstico, existe uma de lei, tá? Então, a pessoa que já tem o diagnóstico, ela tem uma garantia toda de toda a intervenção que precisa. O médico, ele vai colocar lá, ele pode fazer assim, ó, ele pode fechar o diagnóstico e fazer os encaminhamentos, tá? Com esse documento, se você não tiver, por exemplo, uma neuropsicóloga lá no plano de saúde, a lei te garante que você contrate uma neuropsicóloga e o plano de saúde vai te ressarcir, tá? Nem sempre é fácil conseguir, mas é lei. Então, sugiro que vocês, mães, façam esse movimento, acessem Ministério Público, Justiça e exijam o que a lei já garante, tá? Porque o plano de saúde... só vai assim, é igual o AVA. O AVA, como não está lá na ANS, para a gente conseguir, só para a Justiça também. Isso, e assim... Todas as terapias que são essenciais na vida dos nossos filhos, infelizmente as sessões são limitadas, o acesso não são complicados, porque não está lá no rol da ANS, e acabamos tendo que ir para a Justiça e, né, é bem mais... Um dia o país melhor e a gente vai ter acesso a isso mais livre, né? Sem ter sofrimento que já mas olha só. Olha, grupo de mães, associação de mães, vocês têm o mundo na mão de vocês. Quando vocês se reúnem, ninguém segura. Então, assim, cada vez que uma associação de mães exigir, precisar e exigir que seja cumprida a lei, mais forte vocês vão ficar e mais fácil vai ser conseguir. Então, assim, tem que brigar. Tem que entrar na Justiça, aciona o Ministério Público, porque é lei. Então, se a lei tem que ser cumprida, né? Logicamente, as primeiras que iniciam o movimento, elas sofrem mais. Mas é assim, né? E depois é isso, né? Olha quanto o movimento de mães já conseguiu pela causa do autista. Né? Não foi outra pessoa, foram as mães. Né? Não foi mais ninguém nesse país a não ser os movimentos. Então vocês têm muita... Isso aí, Ruth. Vocês têm muita força. Ninguém tem mais força do que vocês. Tá? Você teve uma mãezinha que perguntou sobre os níveis de autismo. Desculpa, você pode repetir? Teve uma mãezinha que perguntou sobre os níveis de autismo. Vou ver se eu encontro aqui, eu acho que... Tá, então olha só. Aqui, se você falasse sobre cada nível, ela só falou com relação ao nível. Tá, então assim, isso também é uma coisa muito, muito bacana de vocês saberem, tá? Apesar de hoje, todo mundo, vocês ouvem falar, provavelmente vocês falam também assim, ó. É autista leve, autista moderado, autista grave. Ou então autista nível 1, nível 2 e nível 3. Na verdade, isso não existe muito mais, tá? A gente não diz que um autista ele é leve ou um autista é moderado. Então vamos entender, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber, que eu acho bacana vocês saberem. O nível do autismo, ele não é em relação à pessoa, né? Então, eu não estou dizendo que, vou dar um exemplo, o João de 13 anos, ele é um autista leve. Não é isso. A gente diz o seguinte, o João, dos anos, ele tem um quadro que ele necessita de apoio, ou de muito apoio, ou de um apoio muito substancial. Então, quando eu falo leve, moderado ou grave, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do nível de funcionalidade que aquela pessoa, aquela criança tem naquele momento. Por que é importante saber isso? Porque o diagnóstico do autismo, ele não vai mudar. Eu vou nascer autista, mas o nível de gravidade vai mudar durante a vida. Então, eu posso ter, por exemplo, uma criança que aos 7 anos foi diagnosticada como moderada, tá? Mas
começou a fazer um monte de intervenção e foi abrandando o nível. E o oposto também vale. Eu posso ter uma criança que foi diagnosticada com autismo leve, mas não conseguiu intervenção nenhuma, não foi estimulada e ela foi se agravando ao longo da vida. Então, ela passou de autista leve para autista moderado. Entendeu? Então, isso é muito bom ficar claro para vocês, porque o fato de você receber um diagnóstico de leve, moderado ou grave não significa que é da sua criança, não é o seu grado ou grave. Tá? É aquela funcionalidade naquele momento. E isso pode mudar, tá? E outra coisa importante para saber. Hoje em dia, a gente não pode dizer que uma pessoa é leve, moderada ou grave, porque a gente avalia duas áreas em separado, tá? Eu vou avaliar a parte de linguagem, tá? E vou avaliar a parte de comportamento. Então, linguagem e comunicação. Desculpa, pode? Você pode repetir? Cortou. Tá. Por favor. Então, quando eu vou fazer a avaliação da gravidade daquele indivíduo, eu vou fazer a avaliação de duas maneiras, em duas áreas diferentes. Então, eu vou avaliar a área da comunicação e da linguagem, de um lado, e a parte de comportamento, outro. Então, olha só, eu posso ter uma criança leve em comportamento, mas moderada em comunicação. Ou posso ter o oposto, eu posso ter uma leve na parte de comunicação, uma criança que fala bem, que não teve atraso na linguagem, né? Que os déficits de linguagem dela são muito discretos. Então, a gente diz que ela não precisa de muito apoio na linguagem. A gente fala que ela é leve. Mas pode ter um comportamento. Pode ser uma criança que tenha muitos comportamentos estereotipados, muitas dificuldades de comportamento. Então, ela é mais grave em comportamento do que em linguagem. Então, não é uma coisa só. Então, quando eu faço o diagnóstico, a gente não usa leve, a gente usa necessita de apoio substancial, que seria o moderado, ou necessita de apoio muito substancial, que seria o mais grave. Então, eu vou dizer, olha, ele precisa de apoio na linguagem, mas ele precisa de apoio substancial em comportamento. Então, entende que a gente não pode dizer que a pessoa ela é alguma coisa? Não, ela é uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista. E naquele momento, ela apresenta uma necessidade de apoio, ou uma necessidade de apoio substancial, ou a necessidade de muito apoio substancial, tá? Tem uma mãezinha, Patrícia, que está falando, como autista diagnosticado tardio, não fez terapia, consequência, se desenvolveu bem em casa, o grau não na ajuda substancial. Tá. Então, olha só, Isabelle, né? Vamos lá. Cada um é cada um. No autismo, isso vale mais ainda. Então, olha para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, nós temos aí uma a cada 54 pessoas está dentro do transtorno do espectro autista. Já estamos trabalhando já com uma a cada 51 já, tá? Então, olha só. Se vocês forem levar esse número em consideração, isso significa que todos nós convivemos com autistas o tempo inteiro sem nem saber, sem nem se dar conta, tá? Então, nós temos hoje níveis tão leves que necessitam de tão pouco apoio que essas pessoas vão passando a vida inteira, né, lógico, tendo algumas dificuldades, mas conseguem ter uma vida, tá? Então, conseguem casar, conseguem trabalhar, conseguem estudar. A gente tem aí vários em universidades. Então, o autismo ele não é em si uma condição incapacitante. Cada um é cada um. A gente tem que avaliar cada caso. Então, o que acontece? Por exemplo, com uma pessoa que é muito leve e passou uma vida inteira sem diagnóstico. Normalmente é aquela pessoa, por exemplo, que
que todo mundo tem na família, conheceu alguém. Ah, sabe aquele tio meio esquisito que não conversava, não gostava de festa, que não entendia muita piada, né? Ou que era o último a rir da piada. E ele não entendia muito bem se você fazia uma brincadeira, né? Ele não entendia bem o que era ironia. Mas, enfim, ele era meio esquisito. Pode ser um caso de um autista, entendeu? Que passou uma vida sem diagnóstico. Algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade em ter um relacionamento, sabe, aquele super sincero. São pessoas que podem ter passado uma vida inteira dentro do transtorno, mas não ter diagnóstico, tá? Então, assim, o fato de você ter este transtorno não significa que você vai ter prejuízos graves, né? Normalmente, quando a gente fala em autismo, a gente, né, porque a gente viu isso muito no cinema, em novela, é aquele autista mais grave, fala que não olha no olho. Hoje em dia isso caiu, tá? Tem autista que beija, tem autista que não beija, tem autista que olha no seu olho o tempo inteiro, tem autista que não olha, tem autista que abraça todo mundo, tem autista que não gosta de abraçar. Então, assim, esqueça o que você tem de pré-conceitos em relação ao transtorno. Hoje em dia isso não cabe mais. Se você for pensar, uma a cada 54, a gente tem mais gente com autismo nesse mundo do que com gripe. Então, assim, não dá para querer generalizar e colocar em gradinho, tá? É porque sempre fica mais visível, né? Sempre ser mais colocados que são mais comprometidos, né? E acaba as pessoas sempre focando que o autismo é dessa forma, que na realidade não é. Uma dúvida que eu tenho com relação ao diagnóstico tardio assim, bem mais, tipo, na adolescência, com relação ao desenvolvimento, ele pode vir a ser trabalhado ou isso vai prejudicar muito, entendeu? Claro, né, ele vai deixar de conseguir algumas coisas porque eu acredito que ele já tem os hábitos, né? Mas você consegue conquistar muitas coisas, mesmo sendo tardio esse diagnóstico e esse acompanhamento que esse adolescente vem a ter? Tá. É assim, ó, Fran. De novo, né? Cada caso é um caso. Dependendo de cada pessoa, dependendo da história de vida, do quanto aquela família estimulou. Mas por que a gente fala que depois dos 3 anos já é tardio? Em função de uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o que acontece? Quando você consegue identificar o transtorno do espectro autista até os 3 anos, pensa assim, é como se a gente tivesse um cérebro em formação. Então, a gente pode fazer muita coisa. O cérebro está formando ainda, sabe? Ele está ali, ele está na nossa mão. Então, tem muita coisa para fazer. A criança consegue aprender muita coisa. Então, a gente consegue estimular e reabilitar muita coisa naquela criança, né? Então, a gente tem esse período de ouro, de 0 a 3. Depois, a gente vai ter um outro período que também é bacana, de 3 a 6, 6, 7, que a gente também consegue estimular, não tanto como de 0 a 3. E aí, conforme a gente vai crescendo, a nossa neuroplasticidade diminui. Mas todo mundo pode aprender a qualquer momento. Então, eu posso, por exemplo, isso acontece, tá? Eu já atendi pessoas que chegaram no meu consultório com quase 40 anos, né? Porque elas foram ler sobre autismo e queriam saber se tinham, se estavam dentro do espectro, tá? E foi identificado com quase 40 anos, e o maior déficit dela, a maior dificuldade dela era de interação social. E aí o que a gente encaminhou? Para uma terapia comportamental, que a gente chama de THS, que é treinamento de habilidades sociais, tá? E essa pessoa, ela conseguiu ficar muito mais funcional com esse treinamento. Então, assim, mas logicamente, em termos de neuroplasticidade, ou seja, do quanto a gente consegue trabalhar com esse cérebro, o ideal é que seja antes dos 3 anos. Mas, com certeza, pode-se fazer muita coisa em qualquer idade, tá? Mesmo com 80 anos, a gente consegue
trabalhar, a gente consegue aumentar a funcionalidade dessas pessoas, né? Só que os níveis são diferentes. No caso, quer dizer, não necessariamente nem precisa ser autista, né? No caso, se você tiver sentir, né, alguma déficit, alguma coisa, é interessante, no caso, procurar um neuropsicólogo para ver, né, para fazer os testes. Como seria, Patrícia, esses testes? Seriam, como é que funciona? Não é nem como é que funciona, como é que é, alguma tipo para diagnosticar, né? A gente sabe que tem umas perguntas que a gente responde para o neuro vai dizer que se está ou não dentro do espectro. É a mesma forma? É isso mesmo. Assim, existem, por exemplo, profissionais, existem escalas, tá? Que a gente faz, que podem ajudar a mensurar, mas, assim, a grosso modo, Fran, é o seguinte: o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neurológico, então ele é uma alteração neurológica, mas a manifestação é comportamental. Então, o diagnóstico, ele é uma observação, tá? Então, a gente observa o comportamento daquela criança. Obviamente que você observar um comportamento de uma criancinha de 1 ano e meio, é muito difícil você ter certeza. Então, a gente vai observar alguns sinais de risco. Sinais de risco, por exemplo, ter caminhado na pontinha do pé, você chamar a criança não responder, uma criança que não gosta de colo, ou então vai no colo, uma criança que quando mamou na mãe não olhava no olhinho, né? Uma criança, por exemplo, que ela pega um brinquedinho, ela enfileira, ou ela separa por cor, ou ela divide por tamanho, que não tem uma aproximação espontânea com outras crianças, ou quando chega perto de outra criança não sabe muito bem ficar lá pertinho. Então, a gente fala dos sinais de risco. Mas, de qualquer maneira, a orientação é sempre assim, ó. Mães, prestem atenção que isso é importante vocês saberem, porque vocês têm que bater o pé. A gente não espera. Qual é a orientação? Eu avaliei o médico, né? O médico avaliou a criança. Ele tem ele não precisa ter certeza. Qual é o procedimento? Encaminha para intervenção precoce. Não precisa ter certeza, a gente não espera, tá? Quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, aquela coisa, vamos esperar para ver, não existe, porque 6 meses na vida de uma criança com menos de 3 anos pode significar uma vida com autonomia ou sem autonomia lá no futuro. Então é assim, ó, 1 aninho e meio, me passou a cabeça, eu observei os sinais de risco, eu apliquei uma escalinha própria para a idade, a escalinha deu positivo, eu não preciso ter certeza, tá, mãe? Tem que encaminhar para a intervenção precoce. Lá na frente, a intervenção precoce é de 0 a 6. Lá com 6 anos, aí a gente vai avaliar direitinho. 6 anos a gente faz uma boa avaliação. Se a gente chegar à conclusão que aquela criança não é autista, não tem problema. Ela recebeu estimulação, e estimulação é bom para todo mundo. É bom para quem tem autismo e é bom para quem não tem também. Não foi perda de tempo. Agora, se essa criança realmente estava dentro do transtorno espectro autista, a intervenção precoce fez toda a diferença na vida dela. Isso no final vai ter uma diferença gigante. Então, não deixa o médico falar, vamos esperar mais 6 meses. Não. A Ruth está avisando que a live vai cair. Vendo aqui. Pois, Patrícia, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi muito rico a live, muito grata por todas as informações passadas para a gente. Assim, conhecimento é tudo para a gente. Quanto mais a gente buscar e ter o conhecimento, vai ser melhor para os nossos filhos, para o desenvolvimento deles. Então, assim, eu só tenho a te agradecer e terminar nossa live e você fazer as considerações finais. Prazer foi meu. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode me procurar no Instagram. Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Patrícia. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer. Tchau. Prazer todo nosso. Tchau.